Bom, então, gente, passaram então essa apresentação inicial aqui, né? Eu quero dar o início, antes da gente passar para o nosso cronograma, o que veremos ao longo dessa disciplina, a um pouco, né, sobre o porquê estudar engenharia econômica na engenharia de produção, né, como ela é importante, como é que ela contribui para a nossa formação enquanto engenheiros, e fazer um panorama um pouco do que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Então, começando para falar sobre algo que alguns dos nossos colegas aí que trabalham nas financeiras, nosso colega que abandonou a XP na metade do ano passado, já deve ter tido aí bons e maus momentos, né, ao olhar a curva desse gráfico aí dos últimos, né, anos aqui, né? Então, o que é esse gráfico que ele está trazendo aqui, na verdade, é o comportamento da Selic, que é a taxa, então, né, taxa que baliza nosso mercado financeiro, nossa taxa de referência base do custo Brasil, né, e que no último ano aí, e fechou 2020, uma base, né, de 2% ao ano, então uma taxa aí das mais baixas, né, que a gente vem observando ao longo do tempo, né. E o que isso significa na prática, né? Por que isso é tão importante? O que tem a ver com engenharia econômica? Alguém dos nossos colegas do mercado quer dar seu palpite? É a taxa de juros dos empréstimos entre bancos, né? É para ser uma média ali da taxa de juros. E o que ela representa na nossa realidade, assim, no nosso dia a dia, quanto cidadão brasileiro, quanto empresário no Brasil? Se tu for fazer algum empréstimo, alguma coisa assim, é mais ou menos em cima desses juros, né, que é calculado os juros do teu empréstimo. Exatamente, né? Então, se a gente for pensar num ramo empresarial, mesmo pessoa física, hoje a gente vive no Brasil uma situação que não se viveu há muitas décadas, né? Que é a possibilidade de a gente captar dinheiro do mercado financeiro, né, a baixas taxas de juros, né? É conseguir um financiamento imobiliário a 8, 9% ao ano, né? É conseguir um financiamento empresarial para investimento em renovação de máquina, em ampliação de planta, a taxas que também vão girar na casa aí de 6, 7, 10% ao ano, né? Ou seja, como adquirir, como, né, buscar capital no mercado financeiro tem um custo baixo, né? Mas, por outro lado, né, o mercado financeiro é uma balança, assim como está baixo o custo, né, de captação de dinheiro, a rentabilização do dinheiro do mercado financeiro também, né, tem sofrido uma redução, né, de quanto o dinheiro rentabiliza, principalmente em alternativas de investimento de menor risco, né? Se a gente for balizar pela poupança brasileira, né, o retorno da poupança, tem que até olhar, mas deve estar girando em algo em torno aí de 0,5%, 0,04% mês, alguma coisa, né, nessa faixa aí, que a gente pode conferir, que ao ano a gente vai estar falando aí de 5%, talvez 4,5%, 5,5% ao ano, né, de rentabilidade na poupança. Então, se alguém tiver com os números aí na sua frente, pode contribuir com os colegas, eu faz dias que não olho. Mas é um balanço de, ao mesmo tempo que a gente tem um baixo custo de captação de dinheiro, né, as alternativas de investimento no mercado financeiro com menor risco também vão rentabilizar menos. E isso, de alguma forma, impulsiona, né, que quem tem capital use o capital para promover algum tipo de produção, algum tipo de negócio, né? Eu lembro quando eu fiz meu mestrado, eu tinha um colega português e nas aulas, enfim, de economia, o nosso contexto naquela época era inflação no Brasil batendo 10%, e Selic no Brasil aqui, né, nessas taxas aqui de 13, 14, né? E esse meu colega português vinha de Portugal, numa realidade onde tinha uma inflação de menos 1%, né, e uma taxa de juros próxima de zero, né, em Portugal. Ou seja, né, para eles não fazia o menor sentido ter dinheiro parado no banco, ter dinheiro parado num investimento de baixo risco. Isso
era deixar o dinheiro guardado no colchão, quase que equivalente a isso, descapitalizando ainda, porque tinha uma fase de deflação, né? Enquanto aqui no Brasil, nessa época, se a gente simplesmente deixasse o dinheiro, né, numa renda fixa, se fosse pré-fixada ainda, a gente saía, né, sorrindo, sem fazer nada no final do ano. E isso provoca que quem tem capital mantém o dinheiro, né, imobilizado e aplicado em fundos de investimento e não necessariamente aplicado em gerar, né, algum tipo de negócio, algum tipo de produção, né? Então, acompanhar, né, esse tipo de índice, começando pela Selic, a Selic é o mais básico, né, e o principal, pelo menos, que a gente tem que ter presente, acompanhar quanto dinheiro de produção é fundamental para a sustentabilidade de qualquer negócio. Então, a gente vai falar muito sobre o que representa, né, o mercado financeiro, o que representa o mercado de capitais e a economia dentro das decisões das empresas, e buscar, né, o capital mais adequado para um certo tipo de investimento é a primeira decisão que a gente começa a discutir quando a gente está pensando sobre um projeto, né? Então, quando a gente está pensando sobre um novo negócio, um novo investimento, onde buscar o capital e embasar essa decisão de onde buscar o capital nas condições de custo desse capital, de formas de pagamento, é uma das primeiras decisões que a gente faz, né? E alguém que já é talvez mais próximo do mercado de engenharia econômica, mercado financeiro, quando que é o momento que a gente traça, né, uma análise econômica para decidir sobre a realização de um projeto ou não, né? Lembrando um pouco de engenharia econômica 1, quando que a gente faz um modelo de projetar o possível retorno de um novo investimento? Antes, durante ou depois, né, da decisão tomada? E aí, gente, essa é fácil. Acho que seria antes, né? Antes, né? Exatamente. Se a gente fizer depois, serve para somente uma coisa: ou a gente ficar muito feliz, né? Ou cortar os pulsos, né? Porque só vem ver o que aconteceu, né? E as decisões já foram tomadas, certas ou erradas, já passou, né? O antes, sim, né? O antes a gente traça um fluxo, né, de capitais, um fluxo de dinheiro ao longo do tempo. A gente enxerga o que eu vou precisar de dinheiro, né, para subsidiar os meus custos, para realmente fazer o meu investimento inicial, o que é o prospecto de entrada, né, de receita ao longo de um período de tempo, e isso leva a haver ou não haver um retorno econômico, considerando o custo do dinheiro nesse período, né? Então, ao traçar isso antes, eu enxergo, né, eu coloco no papel a realidade do negócio e posso decidir, primeiro, se vale ou não vale a pena. Se não está próximo de valer a pena, como é que eu posso tomar alguma ação, fazer algo diferente para que isso aqui fique melhor, né? Então, o trabalho de engenharia econômica, principalmente no nosso olhar aqui de engenheiro, é fazer essa engenharia de tornar, né, os negócios ainda mais rentáveis, né? E isso é feito na fase de projeto, na fase de realmente tomar a decisão sobre investir ou não, sobre fazer ou não um novo investimento, né? Então, é de extrema importância, né, a área de engenharia econômica, de análise econômica, dentro de qualquer tipo de negócio, né, qualquer ramo. A gente tem aqui na turma uma turma bem variada, bem bacana, e para qualquer contexto, mesmo na nossa vida pessoal, né, aplicar os conceitos de engenharia econômica faz todo sentido, né? E isso em tempos, né, do e após, né, Covid-19. Queria, né, quando eu estava lá em janeiro organizando um pouco as aulas, eu achei que esse slide a gente ia poder já colocar, né, um pouco mais o pós-Covid com mais força, mas não, né, cá estamos vivendo aí os dias mais tenebrosos, mais difíceis, né, da pandemia no Brasil e também da economia, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? São dados aí de ontem e hoje que têm saído sobre o impacto ao longo de 2020, né, da pandemia em todo o mundo, né, em termos de redução de emprego, de aumento de pessoas em estado de vulnerabilidade e pobreza, queda do PIB, enfim, né, são N aí os exemplos que a gente pode trazer
sobre como a pandemia em si tem impactado a economia do mundo e, ao mesmo tempo, como a economia, né, tem uma relação direta, né, com a saúde, né, da população. Então, no momento que a gente tem mais pessoas desempregadas, mais pessoas na rua, a gente tem menos pessoas, né, com acesso ao sistema de saúde, menos pessoas com planos de saúde e pessoas mais, né, exposição a qualquer tipo de doença e por aí vai, né? É uma equação que anda sempre, né, em conjunto, manter uma sustentabilidade econômica e manter uma população mais saudável, né? Então, sim, o desafio é enorme, né? São muitas as perguntas aí sem resposta, mas que remetem a continuamente a população do mundo inteiro e nós, quanto profissionais técnicos aqui da engenharia, também assumirmos, né, esse papel de que sim, que a gente tem que, né, trabalhar para dar respostas às perguntas que estão em aberto no mundo, né, e de todos os níveis, né? Então, a gente precisa de pessoas na graduação, na pós-graduação, do mercado, pessoas mais jovens, mais velhas, com mais bagagem aí de períodos também difíceis ao longo da trajetória do mundo, mas juntos, né, a gente trabalhando em prol dessa causa, algumas respostas começam a surgir, né, e a gente vai passar aí por um período, com certeza, de quase que reconstrução aí da economia brasileira, que pegou a nossa geração, né, sem sombra de dúvidas, vai fazer parte aí do nosso início de vocês de carreira profissional e trabalhar, né, com decisões que vão ter, né, uma margem muito estreita, vão demandar uma análise muito minuciosa, né, do retorno sobre os novos investimentos, é fundamental e vai ser ainda mais porque o recurso, né, o dinheiro em si está escasso, né, dentro das empresas, dentro do governo brasileiro, dentro, né, de toda a economia do mundo. Então, a gente vive, sim, um momento de bastante incerteza, né, sobre o tempo que levará para que a gente encontre uma estabilidade da economia no mundo novamente, né? E um período como esse, a gente se sente mais exposto a riscos, né? E no momento que esses riscos fazem parte do mundo, projetar análises econômicas que nos permitam incorporar esses riscos nos modelos só contribui, né, para a sustentabilidade de qualquer negócio, né? Eu vou trazer um pouco aqui para vocês de um reporte que a Deloitte trabalhou, né, nos últimos meses, fazendo justamente essa provocação, né, sobre como a pandemia em si, né, está impactando alguns nichos da economia, né, e trouxe alguns exemplos, o reporte inteiro está online, mas de alguns mercados onde eu vejo o pessoal da engenharia de produção também trabalhando mais, fazem mais parte, né, do nosso ambiente aqui, né, de estágio e trabalho, né? Engenharia e construção, né? Esse é um setor de uma transformação bastante importante, né? Tanto se a gente for pensar pela transformação de construção residencial, construção mais corporativa, né? A gente vive aí uma grande dúvida sobre o quanto as empresas vão demandar a mesma estrutura física de escritórios que demandavam antes de 2020, né? Não sabemos, né? Tem empresas que já tomaram decisões que não voltam mais presencial, vão manter equipes inteiras sempre em home office, né? Isso impacta o mercado imobiliário, principalmente corporativo, direto. Por outro lado, o mercado imobiliário residencial, um baita, né, de um boom, as pessoas buscando casas mais confortáveis. Em 2019, a gente vivia aquele boom da construção residencial, das pessoas morando cada vez em espaços menores, né, com tudo compartilhado, e de repente a gente não pode compartilhar nada, a gente está dentro de casa, demandando ter mais espaço, né, e um conforto maior dentro da própria casa, escritórios dentro de casa, então tu muda, né, todo o conceito do produto, né, relacionado à construção em si, e sem falar, né, no impacto econômico financeiro, né? Então, por uma questão, né, de mercado de produção industrial, a gente teve fábricas paradas em 2020. Um dia, uma semana de uma siderúrgica parada, tu acaba com a cadeia de produção, não só da construção, mas de qualquer mercado que use aço,
né? Então, hoje a gente tem uma escassez de aço, a gente tem escassez de N produtos que são usados na construção e em outras indústrias também. Isso imediatamente, na lei da oferta e da demanda, né, os preços subiram, hoje a gente tem um custo, né, de construção mais elevado, simplesmente por uma questão, né, de lei de oferta e demanda no mercado global, né? Não é uma característica brasileira, no mundo inteiro, né? E que vai se estender possivelmente para 2021, né? Alguns economistas falam, em abril a gente tem a estabilidade já dos produtos, itens base, né, de insumos, outros não, isso vai acontecer em dezembro, agora a gente tem uma parada grande de novo, né, no Brasil. Então é difícil a gente conseguir ter certeza sobre a estabilidade, né, da capacidade de abastecimento de insumos, tanto da construção como da indústria como um todo, né? Então, são alguns dos efeitos. No automotivo, né, também se teve uma expectativa, né, de queda das vendas de veículos, uma redução, né, de demanda por peças e, ao mesmo tempo, a mesma situação que aconteceu na construção acontece no setor automotivo. A GM, né, que é aqui no nosso lado, né, é um exemplo. A GM está com planta parada, né, por falta de insumo, né? Parou agora por 15 dias, pegou esse período também, né, de bandeira preta no estado, mas o motivo da parada total, né, da planta é falta, né, de insumo, e agora vai me faltar, estou tentando lembrar o nome do insumo que está faltando, mas é um reator elétrico, né, que está completamente em falta, né, no mercado. O que se viu também, né, carros de luxo, o mercado de luxo sendo muito procurado. Aqui no mercado automotivo a gente tem também o impacto do dólar, né? Então hoje a gente está vivendo aí já meio ano com certeza, mas um pouco mais talvez, de dólar a 5,50, 5,40, 5,60, o que faz, né, com que tudo aqui no Brasil que requer qualquer produto, né, externo, né, esteja com um preço mais elevado. Bens de consumo, né? Então, atrasos logísticos é o que eu comentei já, né? Tanto pela parada das produções, como também a alta demanda logística, né? De repente, tudo a gente compra de casa, tudo a gente encomenda, nada a gente vai buscar, né? Então, tem um aumento, né, nesse fluxo de e-commerce muito grande, né, em todo o mundo. Questões de presença digital, marca, né? Se a gente olhar no último ano, isso se transformou, né? Como é que as marcas chegam na nossa casa, como é que a gente tem buscado os produtos, e não só nós, ainda que somos, talvez, antes de qualquer coisa, já comprávamos coisas online, mas hoje os nossos avós, né, compram tudo online. Então, tem uma mudança muito grande em como a população supre as suas necessidades, né? E uma necessidade do mercado se adequar muito rápido, né? Então, como isso vai se configurar, né? O que precisa a empresa implementar de segurança, de protocolo, para conseguir garantir que o produto comprado chegue, né, na pessoa certa, como foi especificado, né, da maneira correta. Então, tem toda uma mudança realmente de gestão, né, executiva e corporativa de bens, na indústria, né, de bens de consumo. Hospitais, laboratórios, né? Tá aí um ambiente em auge, né? Acho que, como nunca, né, foi exposto à sociedade inteira como os recursos são finitos na saúde, não só o recurso financeiro, mas de profissionais, de estrutura, de tecnologia, né? E como é necessário se haver mais gestão, né? Mais inteligência de gestão, mais capacidade de gestão em toda a área, né, hospitalar e sistema de saúde, né? Então, algumas questões também apareceram que envolvem engenharia em si, como, por exemplo, a telemedicina, né? Então, telemedicina no Brasil não era autorizada, né? Telemedicina médico-paciente, só telemedicina médico-médico, né? Isso era possível. E desde então o estouro, né, da Covid é algo que entra em vigor e passa a ser viabilizado e autorizado, né, na legislação brasileira.
Isso foi uma baita de uma mudança, tanto, né, e pensando um pouco mais do nosso lado aqui de gestão e economia, será que se paga por uma consulta médica por telemedicina da mesma forma que se paga por consulta presencial? Essa é uma pergunta aqui que não tem um consenso ainda no mundo, né? Então, não há ainda uma resposta tão clara e tem telemedicinas e telemedicinas, né? Que tipo de consulta, que especialidade, o que vai ser feito, vai gerar um diagnóstico, não gera, né? Tem capacidade de fazer algum procedimento a partir dessa consulta? Não tem. Então, é toda uma cadeia, né, em volta que requer, de novo, né, pensamento sistêmico, multidisciplinar, que envolve engenharia, que envolve a medicina, que envolve toda a área da saúde, né? Mas é uma área, pessoal, que já vinha, né, numa abertura assim para profissionais da engenharia de produção, e ano passado, uau, deu um boom aí. Eu já tenho aí alguns alunos, né, que fizeram trabalho de conclusão comigo na área da saúde, estão aí Brasil afora trabalhando com gestão de saúde, com economia da saúde, né? Produtos industriais, né, também a gente tem uma baixa, né, além da baixa da demanda, né, a gente tem um problema grande da cadeia de suprimentos, abastecimento, né, política internacional também, a briga entre os países, né, disputando os insumos, disputando minério, disputando aço, disputando vacina, disputando, né, tudo frente à escassez que existe no mundo, né. O impacto é muito grande da cadeia global da gente ter que baixar a capacidade de produção, né? E esse impacto ele é sofrido em médio e longo prazo, né? Então essa parada, por exemplo, das fábricas no ano passado, em 2021 a gente sofre, começa a sentir que não tem mais aço, né? Não tem mais alumínio. Os prazos que normalmente eram de 30 dias de entrega hoje são de 90. Né? Isso é uma reação em cadeia, né, sobre como tanto as coisas passam a ter um lead time maior de entrega, quanto a pressão de fluxo de pagamento e de, né, poder de barganha muda completamente. Né? Então, quem está conseguindo produto mais rápido e certeza de entrega é quem está com dinheiro e pagando à vista. Né? Quem está pipocando, né, os pagamentos a longo prazo está entrando na fila, né, e tendo que atrasar os seus negócios, que acaba gerando toda uma reação em cadeia, né, para o consumidor final. Então, existe, né, um universo aqui de problemas que envolvem, né, logística, que envolve capacidade industrial, que envolve economia, e que tem, né, e que se desencadeiam no impacto final no consumidor muito rápido, né? A gente, quanto consumidor, nessa bola toda que vai acabar rápido pagando mais caro, né, pelos mesmos produtos, né? Tendo que esperar mais tempo, né? Não tendo acesso fácil, né, a coisas que parecem simples, né, que de repente some do supermercado algum item, né? Quem acompanha um pouco até no final do ano, a gente viu, né, dar um exemplo bem simples, refrigerante, né? Por um certo período ali do Zafre, refrigerante e cerveja, o Zafre estava limitando o consumo, né? Cada pessoa podia levar, não lembro quanto, 10, 20, enfim, unidades, né? Então, são ações que acabam sendo tomadas em função, né, de uma antecipação de problemas de escassez como esse, né? Então, demanda, custos, riscos, né, logística, tecnologia, acesso a capital, a gestão, a cadeia de suprimentos, são temas aqui que a gente estuda na engenharia de produção, em áreas, né, diferentes disciplinas, e em especial nessa turma que tem um monte de gente aí que já está em final de curso fazendo engenharia econômica. Nós, quanto engenheiros de produção, o que a gente quer, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer com que vocês, né, criem essa capacidade é de desenvolver esse pensamento sistêmico e unir, né, essas várias áreas aqui para realmente gerar soluções, né, resolver os problemas e contribuir com a sociedade. Né? Então, planto aqui a semente com vocês de que sim, a gente tem que unir os pontos, né, e entender que a economia, a engenharia econômica, que, de análise de novos projetos, novos investimentos, requer que a gente pense na cadeia completa.
né, que a gente desenvolva esse pensamento bastante sistêmico, que é a realidade do mundo. Né? Pessoal, né, alguma pergunta aqui ou comentário desde... Não? Por enquanto, não tem. Então, tá. Então, vou dividir com vocês o que vai ser, né? Como é que vai funcionar o nosso semestre, tá? Dessa introdução aqui que eu fiz do que a gente tem vivido no mundo. Como é que a gente vai ir construindo, né, a fundamentação de conteúdo, né, de modelos, de métodos de avaliação, para que a gente possa realmente, né, encarar aí essa realidade em que estamos hoje, né, e trabalhar com esses conceitos de forma aplicada. Tá? Então, hoje é uma aula bastante introdutória aqui, né, de abrir um pouco os horizontes, de onde é que a gente vai pisar e por que isso aqui é importante. Espero que quem deixou lá para o final quebre a barreira de que vai ser muito chata para deixar lá para o final do curso. Não estou brincando, né? Tem os que gostam, tem os que não gostam, não tem problema nenhum. Mas, sim, são aulas aqui que, apesar de serem técnicas em alguns momentos, eu sempre tento trazer um pouco da realidade hoje, né? Do como é que a gente está usando, como é que se aplica, o que está acontecendo no mundo. Semana que vem a gente vai fazer, então, né, uma revisão, na verdade, porque isso aqui vocês viram, Engenharia Econômica 1, mas os métodos todos, então, de engenharia econômica, né, VPL, valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, usando ou não financiamento, né, para avaliar o retorno de um projeto, né, o retorno econômico. Na sequência, entramos em custo de capital, né? Falei hoje no início da aula sobre a Selic, e a gente vai entender como, a partir da Selic, ou a partir, né, de outras balizas que remetem ao custo do capital, a gente chega, né, a uma taxa mínima de atratividade que vai ser usada, né, como critério de decisão, né, para avaliar o retorno econômico de um projeto. Né? Então, tem formas de calcular isso, tem formas de a gente desdobrar isso. A partir do dia 25 aqui, são aulas que eu já tenho os links. Não é a primeira que chega com esse comentário, mas posso dizer a vocês que eu já quebrei muito esse paradigma que Engenharia Econômica 1 era muito difícil, o pessoal chega na Engenharia Econômica 2 e vê que o mundo pode ser mais alegre, mesmo dentro da Engenharia Econômica. Né? Então, de novo, aí tem essa meta de quebrar essa visão lá no final do semestre, depois tu me conta. Mas, bom, né, quando tem esse link, tá, pessoal, o que significa? Que né, vocês podem acessar a aula gravada sobre esse assunto. Né? Então, já que nós estamos no terceiro semestre desse formato, né? Então, aulas que eu acabei gravando e disponibilizando pré-aula para os alunos, algumas são mesmo as aulas que foram gravadas, eu já coloquei aqui nas ementas, né? E se está aqui é porque, apesar de não ser um trabalho, né, de editorial, de aula gravada, mas houve uma discussão interessante sobre o assunto. E aí, né, o pessoal às vezes não consegue estar aqui na hora, mas quer seguir o cronograma da semana, quer assistir na quinta-feira mais cedo, sinta-se à vontade, né? E, por favor, usem, abusem, né? Vocês têm todo acesso lá ao meu canal no YouTube, é onde eu vou colocar sempre as nossas aulas gravadas também. Então, essa aula é onde a gente estuda dois novos métodos, que é o índice de lucratividade e o valor uniforme econômico. Páscoa, né, feriado de Páscoa, na quinta-feira santa, no dia 1º de abril, daqui a um mês. Temos aí uma aula do último método que a gente estuda aqui, que é a taxa interna de retorno modificada, e abrimos a discussão de ponto de ficha, e vai ser feita, então, a primeira avaliação. Tá? Não sei se o pessoal já falou para vocês, mas avaliações aqui devem seguir o mesmo formato dos outros semestres, né? Então, vão ser trabalhos onde, como é que eu faço, tá? Eu disponibilizo o trabalho na quinta de tarde, né? E costumo deixar
pelo menos até sexta, né, dependendo aí do tamanho, mas geralmente faço trabalhos que são programados para serem realizados num período de aula, então a gente tem 1h30 de aula. A intenção, né, quando eu elaboro, que vocês resolvam ele em 1h30, né, que seria o equivalente da nossa aula. Deixo esse prazo estendido por várias questões de conexão e também solicitações da própria escola, né, mas disponibilizo, né, dou um prazo de entrega, vão ter 24 horas para fazer, se entrega pelo mundo em 24 horas, individual, eu corrijo, retorno a vocês, e assim que tem funcionado, tá? Depois, então, da primeira avaliação, a gente tem uma aula sobre inflação, né? Eu falei brevemente sobre a inflação antes, né? Mas, sim, como é que a gente incorpora as taxas de inflação, né, dentro de uma modelagem econômica? É fundamental, principalmente num contexto onde a gente tem oscilação da taxa de inflação. Felizmente, aí a gente vem numa inflação um pouco mais controlada nos últimos 2 anos, mas não dá para negar que a inflação é um risco Brasil, né? A gente teve já momentos, né, catastróficos da nossa taxa de inflação e recentemente, né, a gente lidou aí com taxas de inflação acima de 10%, o que remete a um impacto enorme, né, nos contratos, das decisões de investimento e no custo realmente de qualquer projeto, qualquer desenvolvimento. Tá? Uma aula de exercícios sobre isso, depois entramos mais na parte de risco, né? Então, nessa disciplina, a gente começa a falar sobre risco, mas a gente vai acabar lá em avaliação de desempenho, é uma área que eu adoro, né? Foi tema do meu mestrado e meu doutorado, trabalhar com risco, então começo aqui, né, trazendo os conceitos. A gente trabalha com árvore, com método de avaliação de risco, mas lá em avaliação de desempenho a gente abraça um pouco mais forte realmente a árvore de decisão, os métodos de análise de risco. Vou deixar para vocês alguns exercícios, né, e aqui está a entrega EAD, mas mais para frente a gente combina, talvez aqui, dependendo de onde esteja, né, fora, mas as coisas não são tão certas, né? Mas deixa assim por enquanto, mais perto a gente vai organizando como é que vão ser essas aulas de exercícios. E o nosso último conteúdo aqui que abraçamos, então, é a substituição de equipamentos, né, conteúdo da engenharia econômica em si. A gente avalia, então, o momento ótimo de substituição de equipamentos. Temos um feriado e fechamos aqui com avaliação de empresas, né? Então, a gente começa a entender um pouco, né, a estrutura empresarial contábil, né, como é que é a formação de um demonstrativo de uma empresa, como é que a gente usa as informações de um demonstrativo para alimentar um modelo econômico. Então, mais ou menos, a gente faz esse fechamento lá no final do semestre. Uma última avaliação, os trabalhos, né, que a gente tem um trabalho aqui nessa disciplina, que logo já vou mostrar para vocês, né, mas que propõe o desafio aí de realmente escolher uma problemática, escolher alternativas de investimento, né, e chegar numa orientação à decisão. Aula de revisão e dúvidas, G2, né, no mesmo formato aí que vem sendo aplicado, né, nos últimos semestres, tá? Algumas disciplinas estão com modelo híbrido, tá, pessoal? O que é o modelo híbrido? É tendo bandeira laranja ou amarela em Porto Alegre, né, haverá aula, né, presencial. A engenharia econômica, infelizmente, não está nesse pacote, mas o desempenho está, né? Então, se isso se configurando em Porto Alegre, eu devo estar, né, pela universidade em algumas das aulas. Haver necessidade, né, me escrevam, a gente pode estar se encontrando, marcando alguma reunião lá na escola sem problemas, tá? Não sendo isso, a comunicação comigo aqui por e-mail é super, né, tento fazer ela super ágil, né, então não tenho um problema em me escrever por e-mail. Eu sei que vários professores fazem grupo de WhatsApp, quem, né, tenta falar comigo pelo WhatsApp se dá conta rápido que eu respondo mais rápido no e-mail do que no WhatsApp, né? Então, é mais fácil me achar realmente pelo e-mail do que nesses, enfim, Telegram, WhatsApp, qualquer coisa do tipo. Aí, mas sem problema, né? Me escrevam, me procurem, a gente tenta resolver qualquer dúvida, qualquer problema que tenha. Em termos, então, de avaliação, cada prova que o trabalho avaliativo tem um peso de 40% e 20% vale o trabalho.
Tá? Bibliografia, né? O que temos aqui? O livro do Casarotto é talvez o mais, né, próximo do que a gente vai estar realmente estudando aqui. A forma de apresentar os conteúdos, a forma de apresentar os métodos é bastante embasado no livro, né? Então, se vocês, né, vou lá na biblioteca agora, assim que passar as bandeira preta e a biblioteca abrir, por acessar online, o livro do Casarotto é uma boa recomendação, assim, para quem gosta de estudar por livro, tá? O segundo ali do Mota e do Kaloba também, tá? Um livro não tão igual aqui até o que a gente vai estar vendo a forma de enxergar, né, nos slides de sala de aula, mas que abraça, né, os mesmos conteúdos, os mesmos conceitos. O Asaf Neto é um livro mais de finanças, né, mais da área financeira, mas muito bom, né, mais, né, estrutural, também conceitual, super interessante. A partir daqui começa a vir, né, mais literatura de risco em si, um pouquinho que a gente até usa mais, né, em avaliação de desempenho, mas já fica aqui para vocês como algumas orientações. Tá? Além disso, no nosso Moodle, alguém tem alguma pergunta aqui? Deixa eu pegar o Moodle, né? Não? Vocês podem me interrompendo aí. Professora, Fale. No cronograma, essas partes que tem essas aulas que já tem um link do YouTube disponível, né? Alguma delas serão assíncrona, é isso? Não, sempre vai ter a aula daquele conteúdo aqui no nosso horário, na quinta, 5h30, tá? Mas se alguém, né, quiser acessar a aula antes, né, sobre esse conteúdo, tem esse link, né, onde tem uma aula sobre esse assunto, tá? Mas todas as quintas, a não ser que eu avise vocês, quinta-feira que vem vai ser trabalho, vocês vão fazer um exercício, senão sempre vai ter aula expositiva aqui comigo, presencialmente, às 5h30. Tá? Ficou claro? Tá, ok, obrigado. Bom, o nosso Moodle, que é a comunicação formal aqui nossa, já está, né, os slides, pelo menos já tem a P1, tá, a base aqui para vocês. Alguns textos, mas aqui embaixo também eu já sei que eu já deixei disponível alguns artigos, principalmente essa parte de incorporação de risco, né, então já estão disponíveis aqui, se o pessoal quiser ir dando uma ida e se aproximando do assunto. E ao longo das aulas, o resto aqui está tudo mais oculto, mas ao longo das aulas eu vou sempre disponibilizando, né, tanto material no Word, quanto os gabaritos aqui de exercício em Excel, listas de exercício, né, eventuais entregas que vão acontecendo, eu vou liberando aula a aula para não ficar tão confuso. Principalmente gabaritos em Excel, esses materiais acabam sendo um volume grande, se a gente põe tudo junto aqui, acaba gerando confusão, então eu vou aula a aula, costumo botar as datas das aulas também, para vocês se acharem mais facilmente em qualquer tipo de arquivo. Tá? Bom, gente, então, dado que vocês viram, né, o nosso cronograma aqui e a gente começou uma pequena introdução falando sobre a situação atual do mundo, né? Alguém com algum comentário sobre onde entra, né, a engenharia econômica dentro do mundo, né, que vocês trabalham, dos seus estágios, do contexto da engenharia de produção? Alguém com alguma ideia, um palpite? Zero, gente. Bom, meta minha é fazer vocês falarem até o final do semestre. Mas, bom, então vamos aquecer um pouquinho, vou ajudar vocês, né? Só faz sentido a gente estudar aqui a engenharia econômica por essa primeira premissa ali, né? Relação de dinheiro e tempo. Por que isso? O maior, né, exemplo bem simples é que o dinheiro está sempre se movimentando.
né? O mercado financeiro está continuamente em movimento. O dinheiro, né, o papel que a gente tem hoje não vale a mesma coisa amanhã. Então, R$100 no dia 1º de janeiro não equivalem aos R$100 no dia 31 de dezembro. Se a gente entrar com R$100 em 1º de janeiro no Zafre e com R$100 em 31 de dezembro no Zafre, a gente não compra as mesmas coisas. Então, a gente está continuamente, né, tendo que relacionar dinheiro ao longo do tempo, né? Uma forma bastante óbvia da gente pensar isso também. Bom, eu posso dar a vocês, se vocês fizerem um trabalho comigo hoje, eu vou pagar vocês R$100 mil. Eu não disse quanto tempo vai levar, não disse que trabalho é, R$100 mil não diz nada, né? Pode ser uma mixaria, pode ser uma fortuna. Então, a contextualização do dinheiro no tempo, ela é fundamental. O segundo ponto que faz sentido a gente estudar engenharia econômica é que, né, a gente vive uma relação constante entre necessidade, recurso e alternativas, né? Então, existe necessidades de mais investimentos, necessidade de gerar mais produto, necessidade de a gente ter vacina para a população brasileira inteira. Não tem recurso para tudo isso, não tem recurso financeiro, não tem recurso de pessoal, não tem recurso, né, de estrutura para tudo isso. Tem alternativas, né, de criar priorizações, de enquanto não tem para todos, a gente fica mais em casa. São formas, né, de viabilizar que sim, que a gente consiga chegar lá, né, que a gente consiga vencer a curva, né? Então, a gente está o tempo inteiro lidando, né, com a situação de que os recursos são finitos, a gente tem necessidades e a gente tem que priorizar as melhores alternativas. E nessa priorizar as melhores alternativas é que está o nosso papel, né? A gente, quanto avaliadora aqui de projetos e trabalhando com engenharia econômica, a gente quer dizer para o gestor, para quem tem a caneta, para quem assina, qual é a melhor alternativa, aquela que vai suprir melhor a necessidade e que vai possivelmente trazer um maior retorno econômico, que vai oportunizar mais, né, um negócio, que vai oportunizar mais um investimento, né? Isso é a essência da engenharia econômica. Então, a gente podia parar aí e, bom, né, eu entendi o que é engenharia econômica. É isso, né? No meio disso tem um monte de método, um monte de cálculo, um monte de formas de a gente fazer isso, mas a essência toda é essa, né? Se não existisse escassez de recursos, né? Se não tivesse dinheiro em abundância, se tudo fosse em abundância, na engenharia econômica não faria o menor sentido, né? Simplesmente sai fazendo que vai estar tudo certo no final. Mas não é, né, a realidade para nada, né, em nenhum ambiente. Mesmo que a gente tenha muito capital, muito patrimônio, a gente vai querer, né, fazer a decisão, né, o investimento que traga, né, sim, o maior retorno. A gente quer buscar, né, orientar a tomada de decisão mais assertiva. Tá? E para isso, uma das primeiras perguntas que a gente tem que responder é qual é o custo de oportunidade envolto nessa decisão, né? Se a gente for pensar quanto pessoa física, né, qual é o custo de oportunidade de vocês escolherem uma alternativa de emprego, de estágio ou outra, né? Eu costumo sempre, principalmente aqui em engenharia econômica, dar o exemplo de se alguém me procura para fazer alguma modelagem econômica hoje, né, numa quinta-feira qualquer, já tem uma semana para fazer, semana que vem eu posso entregar, estamos aí trancados dentro de casa, bom, ok, vamos lá. Isso tem um preço, né, tem um custo para mim. Se alguém faz essa mesma proposta para mim no dia 23 de dezembro, pré-natal, onde eu estou indo viajar, né, feriado, tem um feriado, né, bastante familiar, tem outro custo, né? O custo de oportunidade de eu trocar o meu Natal, o meu feriado, para fazer uma entrega e um trabalho que alguém está me procurando é completamente diferente, né, do que numa semana qualquer no meio do ano, trancado aqui na pandemia. São contextos completamente diferentes que vão fazer com que eu cobre A ou B, né, para quem está me procurando para fazer esse serviço. Tá? Trazendo para o mundo financeiro, né? Qual é a realidade hoje do dinheiro que eu tenho aplicado? Né? Bom, eu estou tirando do dinheiro que eu tenho aplicado uma rentabilidade de 10% ao ano. Não me interessa nada que me dê menos do que isso, né? A não sei que eu queira fazer caridade, eu queira fazer alguma coisa de cunho social, de impacto humano, enfim, que faça sentido para mim, ok? Mas economicamente, né, se algo
que eu venha fazer, me traga um retorno menor do que 10% ao ano, é rasgar dinheiro, né? Afinal, eu já tenho, eu sem fazer nada diferente, estou garantindo um retorno de 10% ao ano. Se minha cabeça é só dinheiro, e é só dinheiro que me leva a decidir, nada que seja menor do que 10 me serve, né? Então, esse é o custo da oportunidade, né? Essa é a minha baliza mínima, né, que eu quero, né, ter como referência para decidir sobre fazer um projeto ou não, né? E no meio disso, a gente tem que entender que existem riscos, né? Que eu tenho que, para alcançar o retorno que eu estou projetando, eu tenho que projetar bem a minha capacidade, balancear a minha produção, né? Ir atrás dos recursos certos, na hora certa, né? Ter um bom fluxo de pagamento, ter uma boa gestão financeira, né? Então, tudo isso faz parte, né, da análise econômica, que orienta, né, visa orientar, então, a decisão mais assertiva, aquela que tende a trazer o maior retorno econômico, né, para o investidor, né? Bom, já falei sobre isso, mas queria chegar aqui em algumas das coisas que a gente vai responder, né, ao longo desse semestre, né? Então, a gente espera que o pessoal aí que se formou em Engenharia Econômica 1, além de ter aulas, né, aulas mais divertidas aqui, que a gente possa aproveitar o nosso semestre, mas que principalmente lá no final vocês consigam, né, elaborar um modelo, elaborar uma análise que identifique que uma alternativa tenha mais retorno econômico que outra, né? Isso é a primeira saída, né? Primeiro output da engenharia econômica, que lá no final alguém não conseguir fazer isso ainda, a gente vai se ver em outros semestres, mas tudo bem, né? São coisas que faz parte, mas a expectativa é que todo mundo saia, né, fazendo isso com facilidade, né? Qual é a melhor alternativa de buscar dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, pessoal, mas o banco tem, né? A realidade da gente viabilizar negócio, viabilizar investimento é saber buscar capital também, né? Então, neste momento em especial, os bancos estão loucos para disponibilizar dinheiro, para girar dinheiro e que realmente tenham investimentos acontecendo. Agora, como eu vou buscar esse dinheiro do mercado financeiro? Tem N alternativas, né, múltiplas. Qual é a melhor? Como eu avalio qual é a melhor? Né? Qual é o impacto que tem escolher A ou B? A gente tem que saber medir, a gente tem que saber calcular, né? Como eu garanto rentabilidade, né? Qual é o custo? Isso que eu estava falando, a taxa mínima de atratividade que eu vou ter que considerar, pelo menos, né, para que as minhas decisões tenham realmente um impacto econômico, né? Então, isso faz parte o tempo inteiro. Desde hoje, vocês estão vendo que eu estou tentando provocar um pouco vocês a pensar mais sistemicamente sobre a realidade do mundo, porque é isso que a gente espera, né, quando profissionais da engenharia de produção que trabalham no mercado financeiro, no mercado econômico, nas empresas orientando decisões, a gente tem que realmente traçar, né, quais são as alternativas e qual é o melhor caminho, né? Sempre vão ter várias alternativas, nunca a alternativa é única só, né? É nosso papel, né, da área técnica que traçar essa melhor alternativa. Quando que eu substituo, né? Quando que é o momento ótimo de trocar de carro, quando que é o momento ótimo de trocar de máquina, entendendo que os ativos perdem valor de mercado, mas perdem também capacidade tecnológica, perdem, né, qualidade. E para eu substituir, eu preciso, né, pôr um investimento em cima, né? Então, qual é o momento ótimo de fazer isso? Qual é o impacto da inflação nas decisões, não só da inflação aqui, mas de índices do mercado como um todo? A gente vai tentar trazer, né, um pouco mais para dentro das nossas aulas. Felizmente, eu vejo, percebo, assim, os alunos cada vez mais de olhos abertos, né, para o que está gerando na economia como um todo, para o que está sendo, né, traçado de política econômica, porque isso é importante, pessoal. A gente não pode fechar os olhos para isso, a gente não pode simplesmente, né, não querer acompanhar o que está acontecendo no mercado financeiro se a gente está trabalhando, né, no nível de gestão empresarial. Não tem como, né, a gente simplesmente se esconder dessa realidade, porque às vezes é política, enfim, infelizmente, mas que faz parte, né, do ambiente de negócio, do ambiente de gestão, né? Então, a gente precisa saber não só entender o que esses índices dizem, mas entender como eles afetam, né, o negócio
que vocês estão trabalhando e que vocês têm que decidir, né? Então, isso mais ou menos fecha, né, o nosso know-how, assim, né, de coisas que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. E um último ponto aqui, que alguém já até falou antes entre os colegas, né, que trabalham com isso, mas começar um pouco também a trazer o mercado financeiro, o mercado de capitais brasileiro, o Ibovespa, né, e o quanto isso tem feito parte, a gente tem visto aí nos últimos, sei lá, quando eu comecei a dar aula aqui em 2015, eu falava de Ibovespa, raramente tinha um aluno que sabia o que era o Ibovespa, que sabia, né, que já tinha investido, que sabia o que era a Bolsa de Valores. Hoje e ano passado, isso, né, já teve um monte de matéria que falou sobre isso. A gente tem cada vez mais, né, pessoas bem jovens, né, muitos alunos nossos, talvez aqui vocês na turma, se a gente fizer uma enquete, vários também já aplicam, já investem, né, que estão, né, investindo, estão, né, acompanhando o mercado financeiro. E ele também, né, é uma alternativa, ainda mais voltando a como eu comecei a aula de hoje, né, a gente hoje em fundos, né, de investimento livre de risco, a gente hoje encontra uma rentabilidade muito baixa, né? O mercado financeiro aqui tem risco, né, bastante, entrar nele, investir nele requer, né, estudo, requer responsabilidade, né, é arriscado, mas é sim uma alternativa de investimento, né? E não só uma alternativa de investimento, mas que retrata muito também o impacto, né, da economia global e da incerteza global sobre a economia brasileira, né? Então, se a gente pegar só a última semana, as últimas 2 semanas, que a gente teve um impacto importante da Petrobras da economia, e que gerou uma saída de muitos dólares do Brasil. Só isso, né, causa um impacto em balança comercial importante, né, dentro da nossa economia como um todo. Então, por mais que quem não goste, né, e nunca vou investir na bolsa e não se precisa investir na bolsa, mas começar a criar, né, essa cultura sobre o mercado financeiro é importante, né, para a profissão do engenheiro de produção, que, né, principalmente aqueles que de alguma forma vão trabalhar mais em gestão corporativa, gostam disso, em planejamento, na áreas financeiras, controladoria, nessas áreas é fundamental, né? Faz parte da nossa rotina entender e conseguir acompanhar, né, o que se passa no mercado. Então, fecho aqui a nossa primeira aula, né, que o nosso papel e nosso objetivo aqui nessa disciplina ao longo desse semestre é que o engenheiro de produção, sim, né, seja aquela pessoa que consiga, né, formular os problemas dentro de uma perspectiva econômica e ter como saída uma orientação, uma decisão sobre qual é a melhor estratégia de investimento, né, dentre várias alternativas que estão sendo avaliadas, né? Então, esse é o nosso grande objetivo aqui ao longo desse semestre, começar a introduzir vocês a criar esse pensamento, né? Criar essa análise crítica aqui dentro da nossa disciplina e para a vida de vocês. Pergunta, gente. Nada, todo mundo motivado para a gente seguir o semestre juntos aí. Tudo certo. Então tá, gente. Bom, então vou me despedir de vocês, né? Só para vocês terem uma ideia de fluxo aqui, eu geralmente consigo postar as aulas gravadas, se não na quinta de noite mesmo, na sexta, né? Dela um tempinho aqui até para subir no YouTube. Mas sempre eu vou estar disponibilizando, né, para vocês quinta, final da noite, ou sexta, a aula que a gente teve. Então, quem não conseguir entrar às 5h30 terá a oportunidade, né, de assistir depois. E outras comunicações, mandarei mensagens para o mundo, né? Mas o nosso link aqui de aula vai ser sempre esse, né? Eu vou estar sempre às 5h30 aqui. E, havendo qualquer mudança, eu vou estar avisando vocês, tá? E, de novo, né, fiquem à vontade para me escrever por e-mail, para a gente ir se comunicando da melhor forma possível, mesmo que distante. Então, tá, pessoal, obrigada, boas aulas, né? Bom final de semana para todo mundo, se cuidem, né? Cuidem da sua família também, que a gente tenha logo os dias melhores aí pela frente.